compartilho um brinde simbólico de chimarrão com vocês. Tá maravilhoso, quentinho e cheiroso, erva da melhor qualidade. Nesse compartilhamento, incluo a participação de vocês aqui, através de likes, inscrições no canal, de comentários que incentivam a nossa reflexão, a nossa análise política, momento em que escrevemos algo, expressamos o que pensamos, e no momento que expressamos o que pensamos, pensamos ainda mais organizadamente. É importante comentarmos. Compartilhar os vídeos também se faz importante. Nem sempre esses vídeos cabem inteiros no WhatsApp, mas aí compartilha o link, por favor, que através do WhatsApp se chega aqui no canal, onde está este vídeo. Vídeo de uma análise, me parece, fundamental que nós precisamos fazer. O mais envolventemente, o mais extensivamente possível, para que entendamos o que se passa em nosso país. Então, é o seguinte: já há nuvens carregadas de tóxicos golpistas contra o presidente Lula, até visando derrubá-lo. Já há essas nuvens. Mas antes de dizer onde se lê os sinais destas nuvens e as primeiras gotas ácidas do golpe, é preciso dizer que o Brasil sempre se envolveu, desde que reconhecido como território, mesmo invadido, ocupado por interesses estrangeiros na colonização, por portugueses, ingleses, holandeses e assim por diante. E por último, pelos Estados Unidos. O Brasil sempre foi disputa. E nessa disputa, quem se movimenta dando as cartas não tem ética, não tem moral, não tem interesse na felicidade do povo brasileiro, não tem, pelo contrário, se lixam para os nossos direitos, para a nossa qualidade de vida, para a nossa justiça econômica, para a justiça social, que deveriam nos afirmar como prioridade. Não sou eu que falo, é história. Quando golpearam Getúlio Vargas, fizeram uma confusão aqui, Lacerda apenas foi porta-voz, juntamente com o jornal O Globo, e outras forças que atuaram no país contra o presidente Getúlio Vargas, porque ele já demonstrava uma visão nacionalista que ameaçava a hegemonia poderosa dos Estados Unidos na América Latina e principalmente sobre o Brasil. Imagina, industrialização do país, afirmação econômica da soberania do país, enfim, direção política de interesse da independência nacional. Isto é intolerável para os Estados Unidos, que tudo fizeram para derrubar Getúlio Vargas, não conseguindo fazê-lo, já contando até com forças de esquerda, que passaram a apoiar a derrubada de Getúlio Vargas, embarcando naquela história de lama de corrupção. Até que Getúlio pretensamente se suicidou e a sua carta, escrita antes de sua morte, balizou bem quem são os golpistas e por que o golpe contra o Brasil. Sempre
Isso, interesse na nossa economia, interesse na nossa matéria-prima, interesse no nosso petróleo, interesse em dominar esse país que sempre foi reconhecidamente riquíssimo no seu solo e no seu subsolo. A segunda tentativa foi Juscelino Kubitschek, que eu nem mencionarei aqui, e vou direto a João Goulart. A João Goulart, que ocupou a presidência, ocupou o governo, um grupo importante de patriotas brasileiros, aqui mais homens do que mulheres. Não me lembro se havia alguma mulher no ministério do presidente João Goulart. Antes de tomar posse, em virtude da renúncia de Jânio Quadros, deslocado Jânio Quadros, ele já sofreu ameaça de golpe. Golpe militar manejado por interesses econômicos internacionais, visto que Jango já se encontrava naquele momento na China, negociando em nome dos interesses nacionais. E aqui sofreu tensões o tempo inteiro nos seus 3 anos e pouco de governo. Aqui, João Goulart foi pressionado pelas forças populares trabalhistas, pelos grupos que pressionavam por reformas de base e pela estatização de empresas multinacionais que sugavam a nossa energia, a nossa telefonia, etc. Quando Jango assinou a estatização, dia 13 de janeiro de 1964, as estatizações de várias empresas poderosas usadas pelo imperialismo contra nós, Jango começou a cair. Já começaram a cair antes. Começou a cair, mas ali apareceu nesse movimento, apareceram 2 forças muito importantes. Uma delas, os tais sempre conservadores. E esse título conservador é uma farsa para esconder golpista, para esconder ladrão, para esconder corrupto, para esconder entreguista, para esconder traidor da pátria. Para isso que serve o termo conservador. Então os conservadores passaram a se movimentar nos quartéis, no empresariado, setores dos trabalhadores, das universidades, da CNBB e de outros tantos setores, considerando sempre ali, quase em primeiro lugar, a própria mídia, falando mal de João Goulart. Mas tinha uma outra força, que era bem representada por Leonel de Moura Brizola no Rio Grande do Sul. Quando Jango saiu de Brasília, em direção ao Rio Grande do Sul para conversar com Brizola, Brizola se opôs imediatamente à sua renúncia. Brizola propôs, como havia proposto em 61, uma poderosa mobilização nacional, inclusive com apoio de setores importantes das Forças Armadas, principalmente o Exército, para enfrentar os golpistas e impedir o golpe militar que se avizinhava e veio a acontecer. Jango, pacifista, não aceitou em nome de impedir um derramamento de sangue no Brasil. Coisa muito duvidável que acontecesse. Impedir uma guerra civil. Ali começou a nossa derrota, novamente. E o que se movimentava no mundo naquele instante? O fantasma do socialismo soviético e cubano, que quase gerou uma guerra nuclear aqui na América Latina. Esse fantasma amedrontou ou deu chance para os tais conservadores, os golpistas, os fascistas, os direitistas,
ajudarem os interesses dos Estados Unidos, que fizeram da sua embaixada no Brasil um núcleo, um comitê de formação do golpe no Brasil. E o que nós sofremos a partir dali foi perda da liberdade, foi perda das nossas empresas nacionais, foi sucateamento da educação, foi afundamento dos interesses indígenas, os interesses da Amazônia sob a soberania do Brasil, enfim, a perda do controle do Brasil pelo povo brasileiro. A classe trabalhadora perdeu tudo o que era possível perder. Os intelectuais foram, muitos deles mortos, outros exilados, outros aproveitados em outros países, porque o Brasil afundou no abismo dos anos de chumbo. Porque o mundo se movimentava naquele momento, com a União Soviética crescendo e dando as cartas no mundo, cartas políticas, cartas econômicas. E os golpistas têm medo de que o Brasil seja grande, de que o Brasil participe das grandes decisões geopolíticas, mundiais, internacionais, seja escutado, ouça e aprenda também a crescer. Agora de novo. E o que acontece agora? Acontece o desmantelamento do imperialismo internacional, que se encontra nas cordas, como diz o professor Mascaro. Se encontra nas cordas, vem perdendo terreno no mundo todo. E a América Latina e principalmente o Brasil começam a se inclinar para um mundo multipolar. Que tem à frente os BRICS, que tem à frente a China, que tem à frente a Rússia e tantos outros países. Mas os golpistas novamente, temendo perder as suas fontes de roubos, de assaltos, de corrupção, de golpe, já insinuou um golpe contra o presidente Lula. Mas onde estão os sinais? Eu estou louco? Não, não estou louco. A mídia fala que o presidente Lula, a mídia tradicional, a mídia corporativa, a mídia pró-imperialista, a mídia a serviço dos Estados Unidos, a mídia brasileira diz que Lula deixa de ouvir e colaborar com o seu principal parceiro comercial histórico, que são os Estados Unidos, para se aliar à China e à Rússia. Por isso o ministro da Economia, Fernando Haddad, veio a público que quando o Brasil negocia com a Rússia, negocia com a China, não quer dizer que não negociará com os Estados Unidos. Porque o Brasil quer participar de um mundo multipolar e não do mundo sob as botas dos Estados Unidos. E onde mais vemos sinais de golpe? Vemos no Congresso Nacional. O Congresso Nacional tenta pegar esse projeto da base do controle econômico, da orientação econômica do governo, para golpear ali dentro do projeto e colocar uma chave de controle do governo Lula para qualquer coisa que eles julgarem como gastança, como invasão dos limites, derrubarem o presidente Lula, como derrubaram a presidenta Dilma em nome das mentirosas pedaladas fiscais. Enfim, o presidente Lula tem inimigos, e eu não falo presidente Lula enquanto pessoa, mas enquanto governo, enquanto projeto nacional de diálogo com o BRICS, com a Rússia, com a China, com
a Rota da Seda, com a paz na Ucrânia, com a paz mundial, com o desenvolvimento dos povos para que não haja mais fome. O presidente Lula, o governo Lula se preocupa muito com isso, com toda a razão. Enquanto isso, então, há esse barulho, esse ruído. E precisamos concluir nos perguntando, é do nosso interesse embarcar nessa furada? O imperialismo teria força para derrubar o presidente Lula? Olha, derrubaram, enfraqueceram, enlouqueceram, deprimiram o presidente Vargas, Getúlio Vargas. Derrubaram e depois mataram o presidente João Goulart. Derrubaram e usaram, inclusive, rachando a chapa da presidenta Dilma, contando com a delinquência do vampirão Michel Temer, e derrubaram a presidenta e afundaram o Brasil na situação que todos conhecemos por ser recente. Elegeram uma loucura absolutamente imponderável para o Brasil, como Jair Bolsonaro, que é parte do golpe. Golpe que se desdobrou e continuou até o terrorismo de 8 de janeiro e que continua agora com a CPMI. Eles farão de tudo para culpar Lula pelo golpe. Então, o golpe está no ar. Agora, qual é o nosso papel? É evidente que, primeira coisa, precisamos nos alimentar da consciência de que os golpes sempre foram prejudiciais à nossa dignidade nacional. E não só nacional, nossa dignidade social, nossa dignidade econômica e social. E não só nacional, econômica e social, mas a nossa dignidade pessoal. Nós não crescemos como pessoas, como seres humanos, sob golpes. Todos eles destruíram a maioria do povo brasileiro e jogaram o povo brasileiro na pobreza, na miséria, no desespero, e ainda aumentaram o nível de intranquilidade no país com a violência, com as máfias que formam aqui dentro do país. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, nós precisamos nos perguntar pelo nosso papel. Qual é o nosso papel no enfrentamento de tudo isso? Já houve confusão por parte do povo no Brasil, mal informado, manipulado, mal orientado, e alguns são de má fé mesmo. Durante 2013, 2014 e assim, anos sucessivos, o povo foi manipulado para ir às ruas, pensando que aquilo era a seu favor, com manifestações absolutamente golpistas. Então é preciso nos alertarmos. Quem nos mobilizará? Com quem nós nos mobilizaremos? Cuidado, porque é preciso mobilização. Isso é uma coisa que nós temos que ter em mente. É preciso que o povo se mobilize, que o povo se levante. Mas cuidado com as confusões. Discurso da falsa classe média não nos serve. Primeiro porque ela é mentirosa, esse discurso é mentiroso, porque nega a condição de classe dos trabalhadores e trabalhadoras que ingressam num ambiente que os faz pensar que são ricos, classe média. É preciso também que tenhamos muito cuidado com a mídia. Cuidado com o que a mídia informa. A própria mídia colonizada produz fake news. A própria mídia colonizada promove golpes, como os que eu identifiquei aqui. Jornais produzidos, grandes jornais, jornalões do país produzem fake news. E também TVs e rádios desdobram e repercutem as fake news produzidas nesses jornais. Muito cuidado. Finalmente, se é verdade, e é verdade que nós precisamos nos mobilizar, isto não acontece por conselho meu aqui, por experiência minha com mobilização, com a minha prática na mobilização.
Não acontece. Eu sei que não acontece. Mas a gente tem que dizer que é preciso mobilização. Quem mobiliza a classe trabalhadora é a própria classe trabalhadora, seus sindicais, suas centrais sindicais, cheias de problemas, de correntes, de divisões. É preciso unir tudo isso e manter a classe trabalhadora unida. Penso aqui que o MST age corretamente. Pressionar o governo por reforma agrária, e pressionar não é somente com discurso, é com prática, ocupar terras devolutas, ou terras que foram griladas, terras públicas. É preciso ocupar, é preciso fazer a pressão concreta, e é preciso que apoiemos essas medidas. Finalmente, é preciso que, antes de qualquer crítica ao governo Lula, que o apoiemos. Que nos manifestemos sempre em apoio ao governo, sem isentá-lo, claro, das necessárias críticas quando for necessário. Mas isto é fundamental que nos mantenhamos alerta contra os golpes. Os golpes não são bons, não são interessantes, não são saudáveis para ninguém, nem mesmo para os golpistas. Vejam que os golpistas sofrerão agora com a CPMI e o que sofrem agora com o Supremo Tribunal Federal nos seus calcanhares, com muitos deles em direção à prisão por muitos e muitos anos, alguns durante algumas décadas, pelos danos que fizeram, por serem usados por golpistas, por corvos que se escondem, usando-os como carniça nesse momento apodrecido do golpe. Pensemos nisso enquanto tomamos o nosso chimarrão, porque isto é muito sério. O mundo passa por transformações e as possibilidades de um mundo multipolar mostradas por essas transformações são muito favoráveis a nós, ao povo brasileiro, ao país como um todo, a um governo realmente soberano e independente. Por isso os Estados Unidos não gostam, não querem nem ouvir falar em mundo multipolar, porque eles querem um mundo unipolar, mandado e obediente a seus apetites imperialistas e invasores de ocupação e destruição dos nossos interesses. Abraços proféticos e revolucionários.